Bom, quem nunca teve problemas financeiros, você conhece alguém? Se você conhecer, me apresente, porque eu não conheço ninguém. Agora, de que forma que a gente pode sair dessa situação difícil? É fácil. Roberto Meutec mais uma vez está com a gente. Bem-vinda. Tudo bem, Bela? Você? Muito bem. E hoje, olha, a gente resolveu fazer esse consultório direcionado a você de casa mesmo. Pode perguntar o que você quiser. mulheres@tvgazeta.com.br, porque as dúvidas de uns normalmente são as mesmas dúvidas de outras pessoas, né? Sempre, não né? é? Boa tarde, né? Todo Bem-vinda mundo mais aí uma vez, viu? esperando. Obrigada, Kátia. E é bem interessante a gente trazer essas dúvidas hoje para a realidade, né? Então, porque às vezes, mesmo o exemplo da rotina diária de uma família, mas a pessoa quer perguntar alguma coisa pessoal, alguma coisa que ela está vivendo e às vezes ela fica... Bem específica, né? Exatamente, às vezes ela fica constrangida, não se sente tão à vontade em perguntar. Então, Aqui pode perguntar à com vontade. certeza, é isso aí. Vamos para a primeira pergunta? Vamos ver de quem é. Da Odete de São Carlos. O que devo fazer se não consigo pagar sequer os mínimos mensais das minhas contas de cartão de crédito? Primeiro, pagar o mínimo é bom? Bom, primeiro é não gastar além do que você pode. Pois é. Né? Agora, se você já entrou nessa condição do cartão de crédito, e se você já se vê numa situação muito difícil, o ideal é pague pelo menos o mínimo. Mas se você não está conseguindo pagar o mínimo, então entre em contato com a administradora do seu cartão e tente pelo menos negociar isso. Mas esse mínimo, gente, vem com uma quantidade tão grande de juros embutidos nos outros meses, Exorbitante, né? Os juros acaba nunca. de um cartão de crédito, Kátia, ele chega a quase 430% anualmente. O quê? 430? Tem, depende muito do banco, da administradora e da bandeira do seu cartão. Mas peraí, a gente não pode entrar com um processo contra os cartões de crédito, porque se a inflação não passa de 15, como que eles vão cobrar 430? Então, mas isso aí, o que que acontece? Quando você recebe os cartões do Senhor. banco ou quando você é abordado no banco, você assina um termo de que você aceita receber o seu cartão. E lá tá, realmente em letras bem pequenininhas, informando o quanto que eles vão estar te cobrando. Então, você já assina Você as já cláusulas aceitou, contratuais. Mas é que as pessoas não leem, então elas só vão saber disso depois. Aí hoje em dia está numa moda deles mandarem cartão de crédito para casa da gente sem a gente pedir. Muito. E aí você se acha importante com a carteira com 10 cartões de crédito. Mas depois você fica quebrado, o que adianta? Porque é a facilidade, né, Kátia? É o que a Pois é. gente sempre traz aqui. O estar fácil. Quais são as ferramentas que facilitam você a comprar mais, a gastar mais? Hoje as administradoras de cartão, além de colocarem o mínimo como uma opção, elas colocam também que você pague a sua parcela, né, tanto o mínimo parcelado. Então, se você já tiver parcelas mensais Paga e o fizer mínimo uma parcelado? negociação, eles têm várias opções. É um encarte que vai dentro do cartão de crédito, Nossa. junto com os prêmios. Então, vai um encarte de promoções de produtos e um encarte para você parcelar a sua fatura. Então, isso é o maior roubo do mundo, porque se você não estiver condicionado e disciplinado com os seus orçamentos, suas despesas mensais, você vai realmente cair nessa cilada e pagar juros exorbitantes. Vai quebrar. Não tem outra saída. Exatamente. Odete, pensa bem e não esqueça, não pode gastar mais do que ganha. Isso é tão básico. É isso mesmo. E essa história que a gente acha que cartão de crédito não é dinheiro, você vai ter que pagar de qualquer jeito, é como um cheque. Mas vale lembrar também, Kátia, que assim, o cartão de crédito nem sempre é um vilão. Às vezes a gente fala, poxa, mas o cartão é ruim, é Não, ruim. eu que tenho que saber usar, né? Exatamente. O que é ruim é a maneira como você lida com o seu cartão e como que você usa. É. Se você usar de maneira consciente, principalmente hoje, às vezes você precisa comprar um produto pela internet. A segurança que você tem de comprar através do cartão, a milhagem. melhor, Quantas né? eu tenho vários clientes que viajam. Eu viajo só Mas com milha. Então, você já me contou. Poxa, então quer dizer, é o uso consciente dos produtos que o mercado A oferece. gente tem um pouco do que você gastou de volta para você poder viajar. Mas tem que Exatamente. saber como gastar, Não né? pode se empolgar, vou usar Ah, e não, pagar não. tudo no meu cartão para eu juntar a milhagem. Aí você gasta desenfreadamente para viajar lá na frente. Acho que tem Cuidado. bem a ver com essa pergunta que a gente tem agora aqui da Suzana. Ó. Tem ocasiões em que o cartão pode ser útil para o bolso ou ele deve ser considerado sempre um vilão? Quer dizer, sabendo usar, pode ser Exatamente. muito bom, É o né? planejamento, né, Kátia? Então, assim, a facilidade. Poxa, você quer comprar um bem durável, precisa comprar uma geladeira e não tem como comprar à vista. Então, nada impede que, de uma forma consciente, organizada, você compre essa geladeira, parcele em 3 vezes, compre passagem. Hoje mesmo, precisei comprar uma passagem, cartão de crédito. Eles não vão trabalhar com boleto bancário. Então, usado da maneira correta, ele pode sim te ajudar e você resgata, troca por vários produtos, por prêmios e benefícios. Mas aí eu tenho que ter uma planilha que eu vá anotando o que eu estou gastando por dia, né? Exatamente, é aquilo que a gente fala. Anotar as despesas. Poxa, Roberta, mas eu não consigo. É hábito. É como exercício físico. A gente tem que exercitar o músculo financeiro. Dói um pouquinho, mas depois você vai no automático. Exatamente. Então, assim, é o costume, é a mudança de comportamento. É anotar as
pequenas despesas, a coxinha, o refrigerante, o docinho, a revista, tudo isso no dia a dia, quando você vai ver, você gastou R$50 no metade do dia. Cafezinho, quem para e toma um cafezinho aqui a colar, quanto que gasta? Porque você não toma só o pingadinho. Então. Aí você vai comprar uma bala, quem fuma, né, não vai comprar um maço, já vai comprar 3, 4. Então, e ainda, às vezes, falando de cigarro, acaba sustentando o vício de outras pessoas. Quanto te custa isso? Custa muito. É um assunto polêmico, é melhor a gente nem deixar para outro dia. Mas devia para chocar. Tá vendo? Vamos pro próximo, ó. Próxima dúvida do Cláudio. Já paguei 43 de 60 parcelas do carro. O banco ainda pode tomar? Fiquei com 3 parcelas em atraso. Tá, o que acontece é o seguinte, Kátia. Quando você tem mais que 50% do seu carro pago, existe a possibilidade, e o banco, dependendo da financeira, onde que você fez, é um leasing, como que é a condição desse financiamento, o banco pode sim abrir a oportunidade de você negociar. Tá. 3 parcelas em atraso nem sempre gera a busca e apreensão. Então, assim, é uma pergunta que depende muito de qual banco e qual tipo de financiamento que foi feito. Mas ele poderia entrar em contato com essa empresa Sim, e negociar, e usar né? o argumento de eu já paguei mais que 55% do meu veículo. É possível vocês renegociarem? Então, assim, as 3 parcelas que estão em atraso, vocês podem jogar no saldo das restantes e refinanciar? Então, ele pode fazer uma contraproposta. Mas lembrando que é importante que, se houver o refinanciamento, ele vai estar sendo jogado para frente. Então, vão cobrar mais juros e no valor total vai ficar diferente do que ele tinha. Então, tem que pensar com carinho. Não dá para brincar com essas coisas, Exatamente. Né? Vamos para mais uma dúvida. Vamos ver de quem que é. Próximo. Esse aqui, a Estefânia de Jaú. Minhas contas vão vencer no final do mês e mais uma vez eu estou sem dinheiro para pagar. Estefânia, devo pagar no cheque especial ou no cartão de crédito? Na verdade, cheque Estefânia, especial, Jesus, hein? não deveria nem em um e nem no outro, né? Porém, se a situação, Kátia, for somente uma dessas opções, o menos... Pior? O menos dolorido é o cheque especial. Apesar do que, assim, ele tem um juros menor que o cartão de crédito. Mas mesmo assim é grande, É grande. Né? Mas se ela se encontra numa situação onde ela só tem esses 2 caminhos, ela vai ter que escolher um. Agora, o ideal é, fuja dos 2. Por quê? O cheque especial, muitas pessoas acabam utilizando ele da maneira incorreta, usando como parte do salário. Então, a pessoa tem lá R$1.000 que o banco deixa disponível. Então, ela não usa para uma urgência. É diferente, as pessoas usam aquilo como urgência o ano todo. Mas aí não é urgência, né? É um mas tem pessoas que falam, mas é que eu ganho pouco, então eu já dependo desse salário para pagar as minhas contas. Está errado. Você que tem que se readequar e adaptar suas contas àquilo que você ganha mensalmente. Mas se a gente ganhar pouco, pensa numa coisa que você possa fazer para você aumentar os seus lucros. Sim, também. Ao invés de você gastar mais e se afundar mais, né? Exatamente. Vamos para mais uma pergunta. Vamos ver de quem é. A próxima é da Beatriz de Curitiba. Quando devo comprar à vista e parcelado? Volta e você me responde. Bom, voltando aqui ao Roberto, vou mostrar a pergunta da Beatriz. Quando devo comprar à vista e parcelado? Então, o ideal é assim, se você já tem esse dinheiro para adquirir à vista, é melhor, sempre né? recomendável. Mas tem pessoas, por exemplo, numa condição de pagamento, onde você quer adquirir um determinado produto, e a melhor opção é que você faça o parcelamento em 10 vezes sem juros. Até porque está numa boa oportunidade, exatamente. Você não pode perder. O importante é o parcelamento, desde que você saiba o valor das parcelas, não há problema nenhum. Então, às vezes, a dona de casa, poxa, ela gosta, ela quer fazer uma compra parcelada. Nada impede, desde que ela saiba das próximas 10 parcelas e das novas compras que ela for efetuar. De novo, na planilha, para você saber mês a mês, porque você às vezes mesmo. Esquece. E aí fala você... assim, R$20 é tão pouco para eu pagar por mês, tá bom. Mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, 10 vezes já deixou de ser 20. Aí acontece o seguinte, você compra hoje parcelado, então entrou lá, R$80 por mês. Daqui 2 semanas você faz uma nova compra. Pois é. Então você não pode esquecer que você passou o seu cartão em 10 de 80. Você tem que lembrar das novas aquisições, inclusive dos parcelamentos anteriores. A planilha é a única saída. Exatamente. Vamos ver a próxima pergunta, da Lisandre de Campinas. É verdade que é proibido por lei que os comerciantes se neguem a dar desconto em compras no cartão de crédito e débito de baixo valor? Então, o que acontece é o seguinte, não existe lei para isso. Porém, o comerciante, ele paga uma taxa administrativa para o uso e manutenção do cartão de crédito. Não é pouco. Não é pouco. Só quem é comerciante ou quem já foi, que sabe exatamente o quanto pesa isso no bolso. Então, assim, ele não tem obrigação nenhuma de te gerar um desconto.
na verdade, é uma negociação amigável. Então, muitas vezes, o comerciante ele abre as portas do negócio e aí, para não entrar em conflito, até para ter mais clientes, ele acaba proporcionando desconto. Mas é uma gentileza, não é algo que ele fique obrigado. Então, não é uma lei. Não é. Então, se ele falar para você, olha, não vou te dar o desconto, não adianta brigar. Porque ele, às vezes, aceita o cartão e está tendo um desconto bem grande em relação à taxa administrativa das concessionárias de cartão de crédito. Vamos para mais uma dúvida? Vamos ver de quem é. Cleide, é melhor eu comprar uma cesta básica ou os alimentos separados no supermercado? Excelente pergunta, Kátia, por quê? A cesta básica, dependendo do número de pessoas que você tem na sua casa, ela consegue te manter por 1 até quase 2 meses. E aí você consegue se organizar semanalmente com frutas, verduras, legumes e com a mistura. Então, se você tiver a oportunidade de adquirir a cesta, você vai realmente perceber no teu orçamento mensal bastante, né? Que diminui muito. E aí você consegue se condicionar a aqueles alimentos que você tem na cesta. E aí você fica até mais criativo. Então você vai na feira, você vai no sacolão, vai no dia X da semana que tem uma promoção. No supermercado, terça no outro, sei lá. Então você consegue economizar muito. Faz um teste. Na verdade, eu acho que o interessante é, poxa, tem pessoas que me perguntam, eu compro por mês, por bimestre ou toda semana? Depende. Cada família tem uma história e cada família tem uma rotina. Não comprando mais do que precisa, né? Exatamente. Então, em questão da cesta, eu acho que vale a pena testar sim. Compra num primeiro mês e aí você vai comprando semanalmente, vai uma vez por semana, né? Não estou te sugerindo e nem te instigando aí todo dia no mercado. Pelo amor de Deus. Porque aí a gente vê aquelas promoções do dia e a gente entope a casa de coisa que não precisa. Exatamente. Então, assim, tire o dia para você ir na feira. Então, às vezes as pessoas não vão à feira. Se você, dependendo do horário que você chega na feira, com R$20 você faz uma feira maravilhosa, dependendo de onde você mora. Exatamente. Então, assim, onde que você mora? Tenta trocar, né? A carne branca pela vermelha ou a vermelha pela branca. Vai pesquisando. Então, acho que vale a pena tentar a cesta básica, sim. Vamos para mais uma dúvida? Olha lá, vamos ver de quem é essa. Bianca, estou devendo no cartão de crédito e também no cheque especial. Minha renda é muito menor que a minha dívida. O que eu faço? Deixo de pagar os cartões ou o cheque especial? Nenhum dos dois. Ela vai arrumar uma renda para ela pagar tudo, né? Uma outra fonte de renda, exatamente. Né? Na verdade, não dá para ela ficar sem pagar tudo isso e esperar que alguma coisa aconteça. Agora, quais são as sugestões? Busque um aumento de renda, né? Até no teu trabalho é possível você fazer hora extra, se não, busque uma outra alternativa, um trabalho artesanal, alguma alimentação. E aí, quando você estiver com essa renda maior entrando, entre em contato com a administradora do cartão, tente fazer um parcelamento, alguma negociação e até mesmo com a sua agência bancária. A gente não tem que ter vergonha, gente, de falar que o que você está ganhando não está sendo o suficiente. É nessas horas que muitas vezes a gente para e tem uma ideia brilhante que abre novas oportunidades para você ganhar mais, Exatamente. O que acontece muitas vezes é que a gente fica condicionado, acostumado na zona de conforto. Aí é uma droga. E o medo de arriscar. Então, às vezes, é numa situação delicada como essa que você se encoraja e aflora os seus talentos, você tem novas oportunidades e começa a ver o mundo de uma outra forma. Então, eu acho que vale a pena olhar o mundo ao redor e buscar, sim, alternativas para sair dessa. E sempre tem uma alternativa boa. Com certeza. Basta a gente querer. É isso aí. A última pergunta de hoje, ó, vamos ver de quem é? Do Beto. Fiz um acordo com o credor e vou parcelar a minha dívida em 6 vezes. Meu nome já vai sair da lista negra? Então, Beto, depende quem é esse credor. Na grande maioria das vezes, Kátia, eles esperam a quitação. Pelo seguinte, o brasileiro tem aquele hábito, né? Tem um pouquinho mais aguçado de ser muito esperto. Então, o que ele faz? Eu vou parcelar em 6, pago 2. Na segunda, eles tiram meu nome do SPC ou do Serasa e eu nunca mais pago as 4. Então, dependendo do teu credor, ele só vai realmente tirar a restrição quando houver a quitação do parcelamento. E o que ele não está errado, porque qual é a garantia que ele tem de que na metade do pagamento você não vai honrar o teu compromisso até o final? Tem garantia nenhuma. Então, ele está certo. Quem está certo é o credor. Exatamente. Infelizmente, isso. Beto, mas essa é a verdade. Exato. Tudo bem, aí você fala assim, mas eu sempre paguei tudo direitinho. Ok, mas às vezes a gente tem que pagar pelos erros dos outros, inevitável nesse sentido econômico, né? É isso aí. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho pelo Facebook, você também tem conversado bastante com as pessoas, né, Roberta? Tem. O retorno tem sido bem interessante, Kátia. As pessoas têm participado, me mandam várias mensagens inbox. Tem muita gente de fora de São Paulo, inclusive, vou até compartilhar com você. Na semana passada, um menino de Cuiabá, não lembro o nome dele agora, ele escreveu no meu Face, eu tenho 15 anos, moro em Cuiabá e com você aprendi a guardar dinheiro. Ah, que bonitinho. E eu achei lindo, porque eu falei, poxa,
Olha isso é educação a proporção. financeira, Isso né? é educação financeira. Né? Então, isso faz parte mesmo, é a sensação de missão cumprida do consultório financeiro, né? Que Bom, a gente está alcançando as pessoas. Tem as palestras também, que você viaja o Brasil todinho, né? Também. Então, a gente tem feito várias palestras para casais, para micro e pequenos empresários. Inclusive, eu farei uma na próxima semana, que as inscrições se encerraram em 24 horas, então eu vou abrir uma nova data. Então, a gente tem feito bastante coisa. Então, no Face, Kátia, sempre tem dica. É Roberta Homeotec, com CH, e tem o site, que é o www.homeotec.com.br. Lembrar, gente, que não tem que ter vergonha de falar que está com problema financeiro. Vergonha a gente tem que ter de ter problema e não querer resolver. Porque uma hora você vai ter que resolver. Então começa já a pensar hoje como você pode agir, de que forma você vai buscar uma saída, para você ter tranquilidade. Porque ninguém consegue dormir direito sabendo que tem um monte de dívida. Consegue? Vergonha é você viver a história do outro numa condição que não é da tua realidade. E tudo é passageiro. Coloca uma meta. Durante 2 meses eu vou me condicionar a essa situação. E aí logo, logo você retoma seus hábitos aí naquele restaurante que você gosta. E organiza a vida, exatamente. Gente. E a gente passa a ser mais criativo. Isso é importante. Kátia, obrigada, viu? Boa semana para você. Igualmente. Até a próxima. Sempre meu. Olha, busque as dicas mesmo da Roberta Homeotec, mas coloque em prática, viu? Funciona, você vai ver. Aí depois você vai agradecer a gente que você vai passear e ter uma vida muito melhor.